Fala meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu me chamo Fábio Maia e no vídeo de hoje eu quero te mostrar o processo de criação completo de um metadados dentro do TOTOS RM. Antes de mais nada, eu queria te convidar para se inscrever aqui no nosso canal e ativar a notificação, porque isso faz com que você receba o nosso conteúdo de forma prioritária e seja inclusive notificado. Aproveita para compartilhar esse vídeo com a comunidade técnica TOTOS RM através dos grupos de WhatsApp e Telegram que você participa. E por último, me segue no Instagram, @imfabiomaia. É por lá que a gente tem um papo mais direto, mais próximo. E é por lá, por exemplo, que a sugestão de criação desse vídeo foi enviada para mim, ok? Então vamos aqui ao nosso conteúdo de hoje. Como de costume, eu queria te mostrar aqui uma cadeia de valores, que existe nesse processo. Então, você vai usar aí a sua criatividade para desenvolver os seus próprios formulários. Vai ter muita liberdade, porque você consegue customizar o sistema conforme a necessidade da área de negócio. Facilidade, porque você pode usar os seus formulários associados a outras telas do próprio produto. E aí, não menos importante, a segurança. Você consegue controlar o nível de permissão dentro do perfil, para isso que é criado. Então, metadados é algo incrível, um recurso muito rico, e eu acho que a TOTOS acertou em cheio em disponibilizar isso para nós. Vamos aqui para a nossa jornada de aprendizado. Eu quero te mostrar aqui o que você vai aprender nesse vídeo. Então, na etapa 1, a gente vai discutir o conceito geral, o que é metadados, para que serve. Na etapa 2, nós vamos trabalhar aqui a camada de persistência, entender o que são os tipos de dados, tabelas e relacionamento. Na etapa 3, a gente vai falar da camada de negócio, entender um pouco o que é o modelo de negócio. Na etapa 4, a gente vai entender a camada de formulário. Etapa 5, a gente vai entender a camada de projeto. Como é que eu crio um projeto, os atributos de segurança. E aí tem um macete incrível que eu quero mostrar para vocês, ok? E lá na etapa 6, finalmente, a gente vai poder usar o nosso metadados e aí vai fazer inclusive alteração de layout. Beleza? Então, espero que vocês gostem desse conteúdo. Não esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com o maior número de pessoas que você puder e me segue lá no Instagram, no @imfabiomaia. Bom, para a gente começar então aqui a explicação, eu queria abordar contigo primeiro o que é o metadados. Vamos falar o conceito geral. Você já deve ter ouvido falar nesse acrônimo, o pessoal fala CRUD, né? Então, ele é um acrônimo para Create, Read, Update e Delete. O que é isso? É uma interface que permite a criação, leitura, atualização, deleção ou exclusão de registro. Então, o metadados ele te dá essa condição. O metadados é uma tela e aí, dentro dessa tela, você vai poder utilizar uma série de tipos de dados, controles e tudo mais. Mas o mais importante é que essa interface vai permitir a você criar, ler registros, atualizar e fazer exclusão. Ok? Então, etapa 1 é o conceito geral, para você entender do que a gente está falando aqui. Na etapa 2, a gente tem a camada de persistência. Então, eu tenho lá que são os cadastros relacionados à estrutura de banco. E aqui a gente já começa a ir lá para o sistema para entender essa estrutura. Então, bora lá para o sistema. Estando no RM, você vem aqui no menu Serviços Globais. E aí você vai encontrar uma estrutura específica para metadados. As divisões que a gente viu lá na jornada do aprendizado, elas são essas daqui. Camada de persistência, negócio, apresentação e projeto. Então, o primeiro ponto que a gente precisa abordar aqui e entender é esse cara aqui, tipos de dados. Usa aqui o filtro todos. Se você está fazendo esse exercício na base exemplo que a gente instalou junto lá no primeiro vídeo do canal, você deve ter uma estrutura muito parecida com essa daqui, certo? Então a primeira coisa é entender que um tipo de dado está ligado ao formato em que esse dado será gravado no banco. Então um campo com o nome data do tipo datetime aqui na linguagem, tem aqui no SQL o tipo datetime e no banco Oracle ele tem o formato date. Isso quer dizer o seguinte, se você tem um campo de salário, você não vai poder usar um tipo data, porque eles têm formatos incompatíveis.
Então, na verdade, para cada tipo de dado, quando você imagina um metadado, quando você imagina uma tela, o ideal é que você faça um protótipo para saber o que você vai gravar ali e aí sim chegar à conclusão de que tipo de dado é mais adequado para aquilo. Beleza? Então, se você tem aí a base exemplo, eu quero te convidar para fazer esse exercício aqui, ó. Esse aqui são os tipos de dados que basicamente cobrirão toda a sua necessidade quando você tiver que desenvolver alguma coisa em metadados. Então, vamos entender aqui essa lição de casa. O que está pintado de verde são tipos que você já tem lá na sua base exemplo, assim como eu. Então, vamos dar uma olhada. A gente tem aqui o tipo inteiro, o tipo data e o tipo imagem. A gente não precisa fazer nada com esse cara aqui. Já os amarelos, eu vou te sugerir para que você renomeie, para ficar mais fácil aí o seu trabalho. Então, a gente tem um tipo smallint, que a gente vai renomear para inteiro curto. Só isso. Então, tá aqui, ó. Smallint, vou mudar ele aqui para inteiro curto. Salvar. E dou um OK. O próximo a gente tem um tipo chamado varchar, e a gente vai renomear ele para string. Vamos lá. Varchar. A gente passa ele para string. Fábio, isso muda alguma coisa? Muda o meu metadados? Não, isso aqui é só uma sugestão de organização. E aqui agora você vai entender um pouquinho da criação do tipo de dado. Então, a gente vai precisar criar todos os tipos que estão em vermelho. Inteiro longo, decimal, hora minuto e o char. O mais importante aqui, aliás, é a escolha que a gente faz quando a gente está criando esses tipos, é basicamente o tipo da linguagem. Então, o tipo da linguagem automaticamente associará os outros tipos do SQL e do Oracle. Então, isso quer dizer o seguinte, o metadados ele vai usar um formato específico definido para a linguagem e vai falar assim, bom, para esse formato da linguagem, lá no banco tem que ser BigInt. Então, nesse exemplo aqui, inteiro longo, quando a gente escolher o tipo system.int64, o próprio RM fala, então lá no banco SQL você vai gravar um BigInt, e se seu banco for Oracle, você vai gravar um number de 18 sem casas decimais. Então, vamos entender isso aqui, ó. A gente vai criar o inteiro longo agora. Dou um novo, escrevo aqui inteiro longo, e aqui dentro do tipo de dados da linguagem, a gente vai escolher o int64. Então, quando eu escolho o int64, o que ele fez aqui, ó? Ele falou, bom, se você vai usar um int64 aqui, então no SQL Server você vai precisar de um BigInt, e se seu banco for Oracle, um number 18 com 0 casas decimais. Exatamente como está aqui. Então, na verdade, cabe ao usuário simplesmente escolher o tipo de dados da linguagem. E aí o próprio RM faz uma espécie de depara de como que esse tipo de dado tem que ser lá no banco de dados. Então, basta a gente salvar e o primeiro a gente já criou. Vamos para o próximo? Dá um novo. O próximo agora é decimal. Dá um nome aí para ele. Decimal. E aqui dentro a gente escolhe o tipo decimal. Você vê que ele mesmo já escolheu aqui o formato para o SQL e o tipo de dado aqui para o Oracle. Vamos dar um salvar. Próximo. Hora minuto. Vamos dar um novo. Escrever aqui hora minuto. E aí o tipo que a gente vai escolher é esse aqui, ó. Time span. No SQL vai ser um time e no Oracle interval day to second. Salvo. Por último, tipo char. A gente dá um nome aqui para ele. Escolhe aqui dentro o tipo char. No SQL e no Oracle eles vão ter o mesmo formato. Dou um salvar, dou um OK e pronto. Então, essa estrutura de tipo de dados aqui, ela está cobrindo praticamente, sei lá, 99% de toda a sua necessidade. Tudo que você cria dentro de um metadados é bem provável que seja atendido por um desses tipos de dados aqui. Beleza? Então, uma vez entendida a estrutura do tipo de dado, a gente agora vai para o próximo item. Bom, chegou a hora da gente começar a pensar aqui na construção do nosso metadados. Eu estou gravando esse vídeo na madrugada do dia 16/4
e a TOTS soltou um patch aqui para a versão que eu tô, 12.1.28 patch 100, onde essa tela que trata do benefício emergencial foi incluída. Você vem aqui em registro e aqui na aba BEM você encontra as informações. Antes da TOTS criar essa solução, ela tinha liberado um documento que era esse aqui, ó. Inclusive esse documento foi tirado do ar. Por quê? Porque a TOTS imaginou no primeiro momento criar esse controle todo por campo complementar, para ajudar os usuários nos cálculos, enfim, aplicar as reduções aí na folha. Porém, esse documento ele foi descontinuado, você nem consegue encontrar ele mais lá no TDN. Então, a minha proposta o que é? A gente, mais ou menos, criar um metadados que comporte parte dessas informações. Eu não vou pensar aqui no tipo de adesão, se é suspensão de contrato ou redução de carga horária. Eu vou criar mais ou menos uma estrutura como essa que foi sugerida aqui pela TOTS em campos complementares, porém dentro de um metadados. Então, a gente está usando aqui um exemplo, tá certo? Você não vai usar o metadados para atender essa opção que a MP936 te dá. Você vai usar essa tela do sistema que foi criada, né, foi criada pela TOTS e já está disponível aí nos patches para as versões 25, 26, 27 e 28, beleza? Então bora lá que eu vou te explicar o conceito aqui agora de criação. Então qual que é a minha proposta aqui para o nosso exercício? Ao invés da gente criar esse controle das informações de redução de jornada e de salário em campo complementar, que a gente construa isso em metadados. Então vamos pensar aqui agora nos tipos de dados que a gente viu agora há pouco. A gente tem aqui uma data para a jornada reduzida, ou seja, quando que essa jornada foi reduzida, e data retorno é até quando ela vai durar. Então esses dois campos aqui, que são datas, a gente vai usar o tipo data. Jornada. A jornada aqui é a jornada que o cara tem antes da redução, e a jornada reduzida é a jornada depois da redução. No sistema, a jornada ela é gravada em minutos, mas aqui eu entendo que a gente pode usar um campo decimal, ou seja, um campo que tenha casas depois da vírgula. Eu tenho aqui também o percentual de redução. Como o percentual é inteiro, 25, 50 ou 70%, eu entendo que a gente pode usar aqui um campo inteiro. Agora, salário e salário reduzido, salário é o salário atual, salário reduzido é o salário com a redução, e aí como a gente tem casas decimais, a gente vai usar aqui um tipo decimal. Então, quando eu falei para vocês sobre o exercício que deve ser feito em relação a que necessidade que eu tenho da minha tela e quais são os tipos de dados que eu tenho que usar para atender essas necessidades. Então, é praticamente esse exercício que tem que ser feito antes que você saia aí construindo seu metadados. Então, vamos lá. Tabela. Aplico aqui o filtro para todos os registros. Dou um novo. E aí eu escrevo aqui o nome da minha tabela. Vou te dizer como é que eu faço. Não tem certo nem errado. Se a sua empresa tem uma política, né, de administração de dados, geralmente um arquiteto de dados é quem vai sugerir esses nomes aqui para você. Eu faço assim, TBL, TOTOS, e aí veja que no momento em que eu coloquei TBL TOTOS, ele já colocou o ZMD na frente. O Z indica geralmente customizações em sistemas de mercado e o MD é de metadados. Então vamos aqui, ó, TBL TOTOS, MP936, alteração de contrato. Beleza? O rótulo aqui, na verdade, é um nome que você dá para a tua tabela, e aí a sugestão é que o nome tenha relação com a finalidade dela. Então, nós vamos chamar aqui, ó, MP936, alteração contratual. Em aplicação, você precisa dizer a que sistema esse metadados pertence. Então, você pode procurar aqui na lista. No nosso caso de folha seria o RM Labore. Ou você pode digitar RM Labore. Beleza? Aqui na descrição é uma espécie de campo para que você documente. Então, qual foi a necessidade que te motivou a criar um metadados? Atender a MP936, alterações de contrato.
beleza? E aí a gente vai definitivamente cair agora aqui na construção da tabela. Então vamos pensar o seguinte, esse metadados está sendo construído para ser um anexo do funcionário. Então, se você pensar em relacionamento de banco, os campos lá da PFUNC, que são a chave da tabela, devem existir no nosso metadados. Então, os campos chaves da PFUNC, ou seja, campos que são a primary key, que não podem se repetir. Código ligado, ele pode ser do tipo inteiro. Lembra lá dos nossos tipos? Então, ó, os tipos de dados agora eles estão listados aqui. Por que a gente criou outros aqui? Porque para as necessidades que você pode ter, talvez você precisasse de um campo que não estava aqui na lista. Então, agora você tem. Então, coligado ele pode ser inteiro curto. Eu vou trabalhar aqui com inteiro. E aqui na descrição, a gente escreve aqui o que é o campo. Poderia ser assim, identificador da coligada, mas não precisa. Vou chamar ele de código coligada. Próximo campo, chapa. A chapa, ele vai ser um string. E quando o seu campo é string, você precisa dizer o tamanho. Então lá na PFUNC, chapa é um varchar de 16. Você vem aqui, tamanho 16. E aqui na descrição, você pode escrever chapa. Aí vamos lá no nosso documento. Os próximos campos aqui. Data em que a jornada foi reduzida e a data em que a jornada volta ao normal. Eu vou colocar aqui como data início. Ele vai ser do tipo data. Vou colocar aqui, ó, data início. E aqui data fim. Também é do tipo data. Aí a gente precisa da jornada atual e da jornada reduzida, percentual de redução, salário que está hoje e o salário reduzido. Vou fazer o seguinte, vou jogar aqui logo o percentual da redução, como ele é 50, como ele é 25, 50 e 70, ele pode ser um inteiro. Então, percentual da redução. E agora sim, jornada atual e jornada reduzida, salário atual, salário reduzido. Então tá, atual, ela vai ser decimal, porque pode ter casa decimal aqui quando a gente for gravar. Então, ó, jornada atual. Isso aqui é a jornada antes da redução. E aqui eu vou chamar de jorhead, decimal, jornada reduzida. Aqui eu vou chamar salário atual, decimal. E aqui, salhead, decimal também. Então, você pode clicar aqui ou, quando você está posicionado aqui, você pode digitar que ele busca para você. Ó. Então, eu digitei DE, ele foi lá e listou decimal para mim. Então, você escolhe aqui. E aí, salário reduzido, beleza? Então me parece que os campos que a gente tem aqui são os mesmos que constam na documentação da TOTS. A gente tem uma data de início e fim para isso acontecer, jornada reduzida e a jornada atual, tem o percentual de redução e tem salário atual e salário reduzido. Então a gente conseguiu aqui manter a mesma estrutura, ao invés de fazer um campo com vários campos complementares, a gente está criando aqui um metadados. Vamos lá para as atenções que a gente tem que ter. Coligada e chapa nunca podem se repetir aqui, exceto se forem datas diferentes. Então isso quer dizer o seguinte, que coligada, chapa e data início serão os nossos campos destacados para ser chave primária, ou seja, que não podem se repetir na tabela. Então, código coligada, você marca aqui, ó, chave primária, chapa, marca aqui chave primária e data início, também é chave primária. Por quê? Não pode ter uma redução na mesma data, pode? Agora, pode ser que exista um novo ciclo de redução, então desde que ela aconteça numa nova data, não tem problema.
Então, por isso que coligada, chapa e data início são as chaves da nossa tabela. Beleza? Para a gente seguir mexendo aqui nos outros campos, você vê aqui, ó, visível na visão, visível na edição, descrição para lookup, tudo isso aqui está desabilitado. Então, assim, construiu aqui a sua estrutura, escolheu direitinho o seu tipo de dado. Agora tem um negócio aqui que a gente esqueceu. Olha só, quando o campo é decimal, eu também tenho que dizer aqui para o sistema o tamanho dele. Então, por exemplo, qual é o tamanho para a jornada? Vamos colocar aqui, ó, tamanho 10. E na escala é a quantidade de casas decimais que esse campo pode ter. Vou colocar 2 aqui. Mesma coisa para a jornada reduzida. 2. Salário atual. 2. E salário reduzido. 2 também. Então, o que a gente fez aqui? Ó? Definimos os nossos campos, os nossos tipos, revisamos os tamanhos, definimos as chaves primárias e aí a gente salva essa tabela. Beleza? A tabela foi salva. Agora olha só que doido. Depois que você salvou, aí sim você consegue trabalhar na edição dos demais campos. Então assim, vamos lá. Um por um. Coligada. Quando você entra lá no histórico de função, você não enxerga coligada e chapa. Você enxerga qual é a função que esse cara tem, que data que aquilo foi alterado e qual foi o motivo. Então, coligada e chapa, a gente não precisa deixar visível, nem na visão e nem na edição. Para quem não sabe a diferença, visão é o que você está vendo por fora e a edição é quando você começa a editar o registro. Então, a gente não quer ver isso nem na visão, nem de fora e nem dentro do metadados. Chapa é a mesma coisa. Eu não quero ver a chapa do cara nem na visão, nem na edição. Agora, a data de início, sim. É importante eu saber quando isso começou. É bom que eu consiga ver de fora, como a gente vê histórico de função, histórico de salário e tudo mais. Então, data início eu quero ver. Data fim eu quero ver. Percentual redutor eu quero ver. Jornada atual quero ver. Visível na visão, visível na edição. E jornada reduzida também. Beleza? Deixa eu explicar aqui para vocês o que é esse descrição para lookup. O lookup é uma coisa bem simples. Então, assim, eu estou aqui no cadastro de função. A partir do código 04, o sistema está fazendo uma busca e aí ele retorna para mim uma descrição. Então, a partir do código 04, a descrição diretoria foi retornada. Então, isso aqui a gente pode dizer que é um lookup. Então, campos de lookup são campos em que você tem o código e aí ele faz a busca para retornar a descrição. Se você clicar aqui nos 3 pontinhos, você também pode fazer uma busca por aqui. Então isso é um lookup, beleza? Agora vamos fazer uma aplicação prática disso lá no nosso metadados. Se você está construindo um metadados que em algum momento alguém vai precisar usá-lo dentro de uma tela qualquer e vai precisar que, dado determinado código, uma descrição seja retornada, então você precisa habilitar aquele campo descrição para lookup. Vamos voltar lá para a gente ver. Então, no nosso caso aqui, a gente não tem nenhum campo que seria utilizado depois em algum outro metadados que tivesse que retornar para a gente a descrição. Tá? Você deve estar vendo aqui essas abas aqui, ó, dicionário de dados e proteção de dados. Isso aqui é específico para LGPD. A gente não vai falar disso porque eu vou fazer um vídeo específico depois só sobre LGPD. Então, para todas as tabelas e campos do sistema, você vai encontrar essa funcionalidade para tratar e respeitar a LGPD. Beleza? Então, assim, recapitulando, a gente deu um nome para a nossa tabela, a gente deu um rótulo, definiu em que aplicação ela vai estar listada, colocamos aqui uma descrição a fim de documentar a necessidade do metadados, colocamos todos os campos, todos os tipos, todas as descrições, revisamos aqui as chaves primárias, o que eu quero ver na visão, o que eu quero ver na edição, e aí a gente salva. Beleza? Então, a nossa tabela foi criada aqui na camada de tabelas, mas ela ainda não existe no banco. Tá vendo aqui o xizinho?
Essa tabela não existe no banco, ela só vai ser criada quando a gente chegar lá na última etapa, que é a geração do projeto. Então, nossa tabela está criada, vamos para a próxima etapa. A gente tem um item aqui chamado relacionamento, e o relacionamento basicamente é o relacionamento entre metadados. A gente não consegue relacionar um metadados com uma tabela já existente do produto, tá? Isso não é permitido. Então, eu vou entrar aqui só para mostrar se a gente não tem nada, mas basicamente aqui no relacionamento eu tenho dois metadados, eu defino aqui quem que vai ser a tabela filha, quem vai ser a tabela pai, e defino aqui quais são os campos desse relacionamento. E aí dou um nome aqui. Nome e na descrição a gente pode documentar. As regras aqui de update e delete é o que você quer fazer. Se você modificar os dados em uma tabela que é filha de outra, você quer que aconteça uma ação encadeada no banco? Você quer que nada aconteça? Você quer uma ação em cascata? Então, assim, segue muito o relacionamento que a gente já usa, né, quando a gente cria objetos no banco, porém, só dá para fazer entre tabelas de metadados. Você não consegue relacionar isso aqui com tabelas de produto. Tá? No nosso caso aqui não se aplica, passei aqui só para mostrar para vocês. Vamos lá para a próxima etapa. A gente gastou boa parte do vídeo discutindo basicamente aqui a camada de persistência, porque a gente teve que olhar lá para o documento, né, entender quais eram os requisitos, a gente teve que trabalhar a questão dos tipos de dados, construir a tabela, definir quais eram os tipos de dados. Então, ou seja, a camada de persistência dá mais trabalho. Eu sugiro que você gaste um tempo adequado no planejamento, porque se você errar, criar, perceber que de repente você não criou todos os campos, se você já tiver com o formulário e o projeto gerado, você vai ter grandes contratempos técnicos para poder ajustar isso. Então, eu sugiro que você gaste um tempo aqui nessa camada de persistência, planeje direitinho, garanta que você está construindo o seu metadados para atender 100% da necessidade. E aí sim você avança para cá. Então, agora a gente vai entrar aqui na camada de negócio, modelo de negócio. O que eu costumo fazer, até para facilitar, eu copio esses dois itens aqui, deixar colado aqui. E aí quando eu venho aqui no modelo de negócio, como é que eu costumo fazer? Dou um novo, você pode escrever aqui, ó, modelo de negócio, underline, vem aqui na sua colinha, e aí você pode copiar, por exemplo, ó, esse nome aqui, ó. Porque ZMD, TBL e TOTS foi o jeito que a gente usou lá para identificar que essa é uma tabela customizada dentro do produto TOTS. Você pode copiar só essa parte e colar aqui. E o rótulo pode ser o mesmo da tabela. Então, você garante aqui que você está seguindo uma padronização. Na aplicação, a mesma coisa, pode digitar RM Elabore, ele encontra para você. Na descrição, não é obrigatório, mas você poderia documentar, poderia inclusive copiar e colar o que você colocou lá na tabela. Na tabela a gente colocou porque é obrigatório, aqui não é obrigatório. Aí na estrutura de dados, você dá aqui um novo, tabela, e vai procurar aqui a sua tabela que você criou. Então, no nosso caso, esse item aqui. Dou um OK e dou um OK. Então, olha só que interessante isso. Na camada de negócio, a gente consegue enxergar cada campo da nossa tabela, inclusive com os mesmos atributos que a gente enxergou lá no cadastro de tabela. Então é o seguinte, a camada de negócio ela herda características da sua tabela. Beleza? Você poderia, por exemplo, modificar aqui e deixar a sua tabela do jeito que ela está lá. Você criaria aí uma divergência entre as entidades, né, entre os modelos. Então, assim, o que você faz para a tabela é herdado no modelo de negócio e o que você constrói no modelo de negócio é herdado lá para a camada de formulário. Beleza? Então, vamos seguir. A gente vem aqui, desse lado aqui a gente não faz nada e aqui em controles a gente começa a estruturar o nosso metadados.
Bom, primeira coisa é, você precisa clicar aqui no botão salvar para que essas propriedades aqui possam ser alteradas. Então, vamos dar um salvar aqui. Muito bem, salvou, aí ele libera aqui para as edições. Então, primeira coisa importante, campo rótulo. Mesmo que o campo coligado e chapa não sejam campos que serão utilizados lá dentro, a gente não vai, lembra que a gente marcou que eles não estarão visíveis nem na visão nem na edição. Por que é importante dar um rótulo para eles? Porque esse rótulo é o rótulo que é exibido para o usuário quando ele está criando um filtro para acessar o seu metadados. Então, ainda que você não tenha deixado o campo como visível, coloca aqui um rótulo adequado, porque o nome que está aqui é o nome que fica depois visível para o usuário na hora do filtro. Então, vamos lá. Código ligado. Aí assim, tipo de controle. A caixa de edição é uma caixa simples, em que as pessoas podem digitar coisas. Como esse campo ele não está visível, ele não vai ser preenchido, ele vai ser preenchido pelo contexto, eu vou explicar isso para vocês. A gente vai trabalhar aqui com a caixa de edição, beleza? Quais são as outras opções que tem? Caixa de edição de data, de hora, com máscara, imagem, caixa de combinação, caixa de seleção, listagem, opção, pesquisa e memorando. Então, desses todos aqui, basicamente, caixa de pesquisa é o único que tem ali uma atenção especial. Caixa de pesquisa é quando eu quero vincular o preenchimento do meu metadados com alguma action do sistema. Então, por exemplo, eu quero usar isso. Vamos fazer aqui um teste, né? Se eu quisesse que o usuário digitasse a coligada e depois que ele digitasse o nome aparecesse, ou seja, se eu quisesse que isso fosse um lookup, o que eu faria? Caixa de pesquisa, aí aqui na action fonte de dados eu procuraria coligadas, então ele vai abrir aqui uma caixa de pesquisa e está aqui, ó, cadastro de coligada, é o nome da action, né, uma action global. Eu clico aqui e aí eu faço um relacionamento do meu metadados, ou seja, ó, você viu que aqui os rótulos ainda não foram atribuídos, então eu já coloquei coligada, ele mostra aqui como código coligado. Então eu estou fazendo um relacionamento do meu metadados com a action do sistema, que também tem um campo chamado código. Então quando eu relaciono esses dois, ele vai dar um match e vai falar, tá bom, quando eu encontrar essa coligada daqui com a coligada que está lá na action, o que você quer retornar para o usuário? Aí você vem aqui e fala, eu quero retornar o nome fantasia. Lembra do lookup? Nesse caso, nome fantasia. Mas do lado você também pode acrescentar outros campos. Então, quando o cara estiver buscando isso, eu quero que mostre o código da coligada, o nome e o CNPJ. Então é dessa forma que você vincula actions do sistema dentro do seu metadados, usando essa caixa de pesquisa. Vou fazer o seguinte, se você chegou até esse ponto aqui nesse vídeo, que eu já falei pra caramba, aliás, vai aqui embaixo nos comentários e posta a hashtag GravaBônus. Se a gente bater pelo menos 1000 visualizações desse vídeo aqui, eu vou gravar um novo vídeo, uma construção de metadados específica com caixa de pesquisa. Beleza? Então, você chegou até aqui, vai lá nos comentários e escreve a hashtag GravaBônus. E eu vou saber que você chegou até aqui. E aí, com 1000 visualizações, a gente grava um bônus específico da caixa de pesquisa. Beleza? Nesse caso aqui, a gente não vai usar a caixa de pesquisa. A gente vai chegar aqui só na caixa de edição. Beleza? Então, rótulo na coligada, mesma coisa para chapa, caixa de edição. Aí, data início, a gente vai colocar aqui, ó, data início, e aqui tem que ser uma caixa de edição de data. Data fim, a mesma coisa, caixa de edição de data. Aí aqui, ó, percentual redução, vai ser uma caixa de edição. Jornada atual, caixa de edição.
jornada reduzida vai ser uma caixa de edição. Salário atual, caixa de edição. E salário reduzido, também caixa de edição. Então, ou seja, com isso, a gente colocou rótulo em todos os nossos campos. E esse nomezinho que está aparecendo aí no rótulo é o nome que o usuário vai ver lá no nosso metadados quando ele for aplicar um filtro. Beleza? Tem uma parte aqui que vocês estão vendo, que é a máscara. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, vocês vão vir aqui no Google, vão digitar isso aqui, ó. Metadados, TOTS RM, máscara, e vão entrar aqui, ó, nesse primeiro link. Esse primeiro link vai descrever para vocês qual é a finalidade da máscara. Então, na verdade, a máscara ela visa garantir uma espécie de controle, garantir que o código está seguindo um padrão pré-determinado, que o usuário está seguindo à risca ali as regras que foram definidas, beleza? Então, esse campo de máscara é esse aqui, ó, que está destacado. O único detalhe é que ele precisa ser um campo do tipo string, beleza? E aí você pode aplicar a máscara tanto no modelo de negócio como no formulário. Lembrando que, como eu expliquei para vocês, aquilo que a gente faz no modelo de negócio é herdado para o formulário. Então, se você definir máscara aqui no modelo de negócio, quando a gente chegar na etapa de formulário, essa máscara também vai estar lá, beleza? Então, se você quiser saber mais detalhes sobre isso, o TDN é esse, eu também vou deixar o link para esse artigo aqui na descrição do vídeo. Vamos voltar lá para o nosso metadados. Muito bem, então o nosso modelo de negócios está criado com todos os rótulos, tudo que a gente precisa. A gente vai salvar, vai dar um OK e agora a gente vai para a próxima etapa. Bom, vamos lá, a gente está quase chegando no final, agora é hora da gente construir o nosso formulário. Lembra da colinha que a gente fez da tabela para o modelo de negócio? Aqui é a mesma coisa. Eu copio esse cara, colo ele aqui e aí vou aqui em formulário, filtro para todos, dou um novo. Aqui eu faço, vamos trazer aqui, né, esse nome para cá. Aqui no nome eu simplesmente troco para FR de formulário. O rótulo eu pego o mesmo que está aqui, aplicação RM Labore, e aqui a gente escolhe um modelo de negócio. Então lembra que eu falei para vocês que um formulário herda todas as propriedades e atributos do modelo de negócio? Então a gente escolhe ele aqui, e aqui a gente vai usar a estrutura nativa de metadados. Na apresentação ele já traz aqui para mim, então ó, tudo que a gente fez lá no modelo de negócio já veio para cá. Rótulo, os tipos de controle, então eles estão todos aqui, beleza? Só fazer aqui uma observação sobre Group Box e Tab Page. Isso é quando você tem muitos campos no seu metadados e você quer inserir uma espécie de agrupamento ou quebra visual. Como o nosso metadados ele é pequenininho, a gente não precisa usar, tá? Vou ficar aqui na apresentação. Você vê que a tela aqui ela tem um defeitinho, né? Eu não estou conseguindo mostrar aqui para vocês o botão salvar, mas ele está aqui embaixo, ó. Então, dei um salvar. Mesma coisa, depois que eu salvo, aí ele libera para mim aqui a modificação, né, nas propriedades. E aqui em eventos você pode chamar uma fórmula visual para validar aqui alguma coisa do seu metadados. A gente também não vai usar. Beleza? Então assim, você vê que todas as propriedades, tudo aquilo que a gente fez no modelo de negócio foi herdado aqui para o formulário. Então basicamente a gente não tem mais nada para fazer aqui. Nosso formulário está pronto, está criado, e agora a gente vai para a última etapa, que é a criação do projeto. Bom, vamos lá então para a criação do nosso projeto.
Clico aqui em projeto, dou um todos e aqui em novo projeto. Esse ID do projeto, ele é criado automaticamente aqui pelo RM. E aí assim, você não consegue botar um outro nome aqui. Por quê? Porque antes desse código vir para essa tabela, ele já foi criado numa outra. E aí existe um relacionamento entre essas tabelas. Então, no momento em que eu tento renomear aqui e dou um salvar, eu não consigo fazer essa operação. Beleza? Então, assim, não tem problema. Eu vou mostrar para vocês aqui um macete de como é que você pode renomear esse ID, até porque quando o projeto é gerado, o compilador de fato gera uma DLL para o nosso projeto e a DLL vai ter esse nome aqui. Então você imagina um ambiente com inúmeros metadados. Como é que você faz para saber, né, o que é o final 2240? Então não ajuda muito. Então eu tenho um macete, eu vou te passar, você não é obrigado a fazer. Talvez você não tenha nem privilégios no ambiente de banco de dados para fazer essa operação. Então é um macete, é uma sugestão, faz quem quer e tá tudo bem, beleza? Então vamos lá, vamos dar um nome aqui para o nosso projeto, a gente segue naquele padrão, camada eu não faço nada, aqui eu coloco a versão, né, do meu metadados, aqui na aplicação a gente vai ter que procurar RM Labore. Ícone. O ícone é o seguinte, eu estou criando esse metadados para ser um anexo do cadastro de funcionário. Mas você poderia criar um metadados para ser exibido aqui nos menus do sistema. Então, a gente não vai fazer nada no ícone porque ele vai ser um anexo, beleza? Vamos escolher aqui a camada de apresentação. Aí a gente vem aqui e pega o nosso formulário. Aqui na descrição não preciso colocar nada. Segmento. Segmento é basicamente o sistema que o teu metadados vai estar disponível. Então, no meu caso aqui, RM Labore é folha de pagamento. Aqui no ID de segurança tem uma coisa importante. ID de segurança 0 quer dizer que eu não quero blindar esse metadados via perfil de acesso. Então, quando eu clico aqui nessa engrenagem, ele gera para mim aqui um ID. Então, geralmente eu uso esse cara quando o meu metadados vai ficar aqui, ó. Quando ele vai ficar aqui na barra, né, na barra aqui de atalhos, então a gente consegue dizer quem é que vai acessar aquele cara e quem é que não vai. Nesse caso aqui é o seguinte, eu não estou colocando nenhuma restrição de segurança. Quem tiver acesso ao cadastro de funcionário vai ter acesso ao anexo também. Beleza? Então, basicamente é isso. Você vai usar aqui o seu ID, o nome, não faz nada na camada, versão 1.0, escolhe a aplicação, escolhe o seu formulário, ícone a gente não faz nada, o segmento dele é de folha de pagamento, não vou fazer nada com a ID de segurança, porque quem tiver acesso ao cadastro de funcionário vai ter acesso a esse metadados. Beleza? Clico aqui em salvar. E o meu projeto ainda está inativo. Eu não gerei ainda esse projeto. Por que não? Porque eu vou te mostrar como é que eu faço para mudar esse ID aqui. Então, eu criei um script que ele é bem simples. Porém, ele exige um acesso privilegiado lá no seu ambiente de banco. Por quê? Porque você vai ter que desabilitar uma constraint. Então, só para você entender, GMD projeto é o nosso cadastro de projetos. Só que antes dele fazer a inserção aqui, ele fez a inserção aqui. Então, por isso que quando eu tento modificar o ID do projeto nessa tabela, ele me dá um erro de foreign key. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Aqui, a gente copia esse ID, cola ele aqui no projeto atual e aqui eu vou dar o nome que eu vou chamar na variável de projeto modificado. Então, eu coloco sempre aqui o nome da minha empresa, o módulo a qual o metadados faz parte, então no caso do Labore eu coloco o FOP
E aqui eu vou colocar MP936 alt com de alterações contratuais. Beleza? Então, o que esse script aqui faz? Ele primeiro desabilita a constraint, dá update nas duas tabelas, passando a usar esse nome, e aqui embaixo a gente volta a habilitar a constraint. Então, muito bem, definido aqui os nomes do D e do para, eu rodo esse script, ele mostra aqui uma linha afetada. A gente volta aqui no RM, vou atualizar a visão. E aí, ó que legal. Eu tirei esse ID automático que a TOTUS gera e aí coloquei o nome que eu disse para vocês que facilita ali a identificação. Então, ou seja, depois que eu rodei o meu script, lembrando, você não é obrigado a fazer isso, tá? Se você puder fazer, excelente. Se você não puder, não faça. Marco aqui. Processos. Gerar projeto de metadados. Dou um executar. O que ele está fazendo aqui? Ele está juntando agora todas essas partes que a gente construiu até aqui, compilando isso e aí gerando inclusive um arquivo físico, uma DLL do nosso projeto. Essa DLL, vamos lá. Então, ele vai te mostrar aqui o que ele fez, gerou o projeto, te dá aqui algumas instruções. Na camada de client, o que ele fez? Então, você vê que ele aciona mesmo, né, compilador, gera aqui um monte de coisas. Nos scripts, ele criou a nossa tabela lá no banco. Tá vendo? Então, todos os campos, o que a gente definiu para cada um e qual é a chave primária dessa tabela. Tá aqui também. E aqui na camada server, mesma coisa, tudo que ele fez para gerar os arquivos. O que é importante se você trabalha com ambiente N camadas? Quando você gera um projeto no ambiente N camadas, ele automaticamente replica essas DLLs para as máquinas de aplicação. Pode acontecer de uma ou outra falhar. E aí, então, o que você tem que fazer? Tem que pegar os arquivos que foram criados, então fica aqui nessa pasta, ó, na instalação que você definiu o caminho, TOTUS Corporate RM, RMNet. Ó que legal. Quando você troca o nome do arquivo, você praticamente enxerga ele aqui, ó. Então tá aqui, ó, nosso arquivo client, server. Então fique esperto, se você usa um ambiente N camadas, se esses arquivos aqui não existirem em uma das máquinas, é só você copiar e tá tudo certo, beleza? Fizemos aqui a geração do projeto e aí também queria mostrar para vocês aqui no banco Databases Corporate RM. A gente vem aqui em tabelas. Tá aqui, ó. Nossa tabela foi criada. Esse é o horário que eu tô gravando o vídeo aqui para vocês, hein? Moral, que moral. Muito bem. Então, tudo certo. Agora que o nosso projeto foi gerado, quando você edita, aí você vai enxergar esse flag aqui, ó, indicando que o projeto está ativo. Qualquer alteração que você fizer no formulário, no modelo de negócio, na tabela, esse cara aqui ele vai ser automaticamente inativado. Então isso quer dizer que se você fizer alterações nesses objetos, você precisa vir aqui e gerar novamente o projeto, beleza? Então nosso projeto está gerado, essa etapa aqui está concluída e agora a gente vai mostrar como é que você faz para colocar isso como anexo do funcionário, como é que edita o layout e quais são os pré-requisitos que você tem que fazer antes de chegar nessa etapa. Bom, bora lá então. Então eu estou aqui na folha, vou entrar aqui no cadastro de funcionários, vou vir aqui nos anexos e aí qual que é o objetivo dessa etapa? É colocar o nosso metadados em um desses grupos aqui, tem que estar aqui como anexo do funcionário. Como é que a gente faz isso? Você vem aqui
em configurar anexos, escolhe em que grupo que você vai colocar o teu metadados, então eu vou colocar aqui no grupo de folha, e aí eu clico aqui para acrescentar action. No escopo a gente sempre deixa todos, porque eu poderia, né, colocar esse anexo somente para um usuário ou para determinado perfil. Eu vou colocar para qualquer um que entra aqui no cadastro de funcionário. Clico aqui em action, e aqui a gente pode buscar por semelhança. Então se eu digitar MP936, aparece aqui já o meu metadados, com o nome que a gente deu para ele, inclusive. Tá vendo aparecendo aí? Clico aqui e a gente faz o relacionamento da action de funcionários com o nosso metadados. É como se fosse um relacionamento de tabelas, na verdade, literalmente é isso. Então, eu venho aqui e falo assim, ó, o campo código coligada do data server de funcionários, no caso a pfunc, se relaciona com o meu campo código coligada. Você está vendo que a tela, ela corta o nome? Então, assim, eu estou usando a lógica de criação da nossa tabela. Quando a gente criou, a gente definiu que o primeiro campo foi código coligada e o segundo foi chapa. Então, código coligada com código coligada. E aqui o campo chapa com o meu segundo campo, que pela ordem é chapa. Beleza? Fiz a configuração, dou um OK. E aí vem essa mensagem de erro para mim. O que está acontecendo aqui? Embora essa DLL tenha sido escrita, ela não foi incluída no nosso arquivo broker.dat. O arquivo broker, que geralmente a gente, para o serviço, apaga esse cara, ele tem ali dentro a relação de todas as DLLs, de componentes, de actions, inclusive os metadados devem estar ali. Então, o que acontece? Como o nosso metadados ainda não foi incluído no broker, ele automaticamente não é uma action cadastrada. Então, eu vou te mostrar como é que você faz isso. Bora lá. Bom, então como é que a gente resolve esse problema da action não cadastrada? A gente vai vir aqui, ó, serviços globais, vai vir aqui em serviços, e aqui eu tenho actions do sistema. Beleza? Então, todas as actions do sistema estão cadastradas aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que rodar esse processo aqui, ó. Atualização de actions cadastradas. Clico aqui e olha só que é interessante. Então, ele fala assim, ó, atualiza a tabela com as informações das actions encontradas no broker, adiciona a tabela actions encontradas no broker e exclui da tabela actions encontradas no broker. Vamos parar para pensar. Se eu não parei o meu serviço, não apaguei o meu arquivo broker, não adianta eu rodar essa etapa aqui, porque ele vai procurar dentro do broker e meu metadados não está lá ainda. Então, qual que é o jeito certo de fazer isso? Você vai procurar aqui, ó, por rm.host.service-manager. Beleza? Então, ó, vai clicar nesse cara aqui, executar como administrador, e ele vai abrir esse cara aqui para você. Quando você fez a instalação comigo lá da base exemplo no vídeo 1, a gente até falou um pouco disso, de porta, de serviço e tudo mais. Então, assim, o que a gente tem que fazer aqui nesse caso? A gente para esse serviço, o serviço está parado, a gente marca para ele apagar o arquivo broker e aí a gente manda iniciar. Quando a gente fizer isso, o que vai acontecer? Aquelas DLLs que foram geradas a partir do nosso metadados serão catalogadas dentro do arquivo broker. E aí, uma vez dentro do arquivo broker, a gente volta no RM e roda aquele processo de atualização de actions. Então, vamos fazer aqui. Dá um iniciar. Ele vai aparecer aqui, ó, que ele está iniciando o serviço. Porém, se a gente for aqui agora na pasta e apagar, ó,
o broker DAT está com data e hora de 4h31, que é o horário que eu estou fazendo isso. Então, ou seja, o serviço foi parado, as nossas DLLs foram catalogadas dentro do broker, porque a gente apagou. Quando a gente apaga, no momento da subida do serviço, o RM cria um novo arquivo broker, e agora a gente consegue fazer a atualização de actions. Então vamos lá. Bom, estou aqui dentro do RM, a gente vem aqui em actions do sistema, e aí roda o processo. Pode marcar com esses dois primeiros aqui, dar um executar. E aí ele informa aqui pra gente que finalizou a atualização das actions. Muito bem. Quando eu for agora lá na folha, repito o processo de configuração de anexos, porque aquele primeiro deu erro, né? Ele disse que a action não existia. Então, configurar anexos, escolho aqui o grupo de folha, peço para adicionar, busco por semelhança, né? MP936, ele acha aqui para gente, e aqui de novo a gente repete o procedimento, coligada do data server de funcionário com o campo coligada do nosso metadados, e aí chapa do data server de funcionários com a chapa do nosso metadados. Lembrando, eu estou fazendo isso aqui usando a ordem que a gente criou lá na tabela, porque essa tela tem um bug e a gente não consegue visualizar o nome completo. Então, ok. E agora ele não deu mais o erro para mim. Tenho que fechar e abrir de novo a visão. E aí quando eu venho aqui em anexos, folha de pagamento, olha o que está aparecendo aqui para a gente. O nosso metadados. Então, ou seja, fizemos aquele procedimento de atualização. Primeiro, paramos o serviço, recriamos o broker, aí fizemos a atualização de actions e agora sim foi possível configurar o anexo. Então, o que falta aqui agora? Basicamente acessar o metadados e fazer uns ajustes no layout, deixar isso aqui bonitinho. Então vamos lá. Muito bem, então vou lá no nosso anexos, folha MP936. Como de praxe, toda a tela pede um filtro, a gente vai dar um novo. E olha só que legal, lembra que a gente definiu os rótulos? Então, o nome que a gente deu para o rótulo é o nome que o usuário viu aqui, que o usuário vê aqui. Então, por isso que é importante você caprichar, colocar um nome bonitinho, estruturado, para que essa tela fique apresentável como se fosse uma tela do próprio produto. Os campos em negrito são os campos-chave, né, as primary keys. Então, aqui a gente pode usar um código coligado is not null. Dou um adicionar, salvo esse filtro aqui como todos, e aí peço para executar. E aí a gente está aqui, ó, no nosso metadados. Vamos pedir para incluir? Pedir para incluir. E aqui vem mais um macete para que você possa corrigir esse layout aqui. O layout vem muito feio, né? Os campos muito grandes e tal. Então não parece uma tela do produto. E aí eu vou te ensinar o seguinte macete. Primeira coisa, você vai clicar aqui, ó, definir layout. Então quando você define layout, você entra aqui numa espécie de modo de edição da tela. Você consegue clicar nos campos, tá vendo? E aí você consegue mover. Então a primeira coisa que eu vou fazer, ó, cliquei na data theme, ele marca aqui, né, com uma borda em volta. Vou arrastar isso aqui para cima, ó. Então olha só, eu vou segurando aqui e ele vai me mostrando onde é que ele vai colocar. Eu só vou soltar o mouse na hora em que ele estiver na posição que eu quero. Então eu quero o data fim ao lado direito da data início. Soltei. Então se a gente fechar aqui o modo de edição, olha como é que tá. Mudou, mas ainda não está do jeito que a gente quer. Então vamos lá. Definir layout. Vou pegar a jornada atual
e vou jogar aqui para cima também, do lado do percentual de redução. Vou pegar a jornada reduzida e vou jogar para cá também. Ou melhor, vou pegar o percentual de redução e vou jogar aqui para cima. Então perceba, ó, você pode fazer as movimentações que você quiser e organizar essa tela da forma que você achar que fica bacana. Beleza? Muito bem. Vou pegar aqui o campo salário reduzido e vou jogar ele aqui também. Vamos fechar. Modificamos, mas ainda não está do jeito que é bonito. Vamos continuar editando aqui, ó. Vou diminuir o campo data início. Vou pegar o item vazio e vou arrastar aqui com o mouse, ó, colocar entre os dois para ficar um espaçozinho. Tá vendo? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, com data fim e redução. E aí a gente consegue vir aqui, ó, e ajustar o tamanho. Aí eu venho aqui, reduzo o espaço vazio e pego mais um item vazio e jogo aqui, ó. O que vai acontecer? Aí eu consigo ajustar o tamanho. Olha que legal. Então, vou fechar. Já mudou, né? Início, fim, redução. Já está mais organizado. Vamos seguir aqui, ó. A gente pega esse campo, arrasta para cá, coloca, só diminuir mais um pouquinho aqui, ó. Aí a gente coloca um item vazio entre esses dois aqui, ó. Beleza? E coloca um item vazio aqui também. Por quê? Porque aí eu posso trazer a jornada para cá. Vamos ver como é que tá. Melhorou, né? Por último, vou fazer a mesma coisa aqui com o salário atual e salário reduzido, ó. Vou jogar um item vazio aqui entre eles. Arrasto para cá. Arrasto esse item vazio para cá. E jogo mais um aqui. E aí eu mando esse salário reduzido para cá. Então dá uma olhada como essa tela ficou bonitinha. E agora a gente consegue armazenar as informações que estão aqui nesse documento. Então, por exemplo, então vamos lá. O início da jornada reduzida vai ser 1/4 de 2020 e vai até 1/7 de 2020. Percentual de redução desse cara aqui era 220, agora vai ser 220 vezes 0,75, 165 horas. O salário atual dele era 1.000 e vai passar para 750. Vou salvar e tá aí. Beleza? Bom, o registro então ficou armazenado aqui no metadados. Se a gente der um OK, a gente vê que ele fica gravadinho aqui. E aí isso pode ser consultado, né, a qualquer tempo. Então basta vir aqui no anexo, folha de pagamento, alteração, executa o filtro com todos e está aqui. Nosso registro está armazenado e o repositório fica aí à disposição para ser utilizado, né, por qualquer fórmula, relatório, enfim. Aí você que utiliza esse repositório conforme a sua necessidade. Uma coisa importante, só para a gente finalizar, é que depois dessa trabalheira toda, o seu projeto de metadados ele pode ser exportado. Então basta marcar aqui, vir em processos e fazer a exportação, tá? Então, ou seja, trabalhamos aqui pra caramba. Se alguém quiser esse metadados, bastaria a gente fazer a exportação e enviar, e aí o cara pode fazer a importação lá do lado dele, tá bom? Então é isso, galera. Vídeo extenso, mas é porque eu queria detalhar bastante esse processo. Como eu disse para vocês no começo do vídeo, metadados é um recurso muito rico, pode te ajudar a construir coisas incríveis. E isso aqui é só o começo, isso é uma demonstração simples
do poder que esse recurso tem aí no dia a dia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Continuem aí acompanhando nossos conteúdos e até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.